Todo mundo conhece? Todo mundo achou? Quem não achou, diga, estou procurando. Então, achamos. Aleluia. As parábolas da ovelha e da dracma perdida. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Pode dar uma glória a Deus bem forte aí pode sentar. Pode ser mais forte, eu acho, hein?
Aleluia! Antes de falar da palavra, eu vou falar sobre inteligência artificial, então, já que a pastora falou, porque ontem eu fiquei impressionado com uma coisa que eu presenciei. Ontem eu fui no shopping Moca. Foi. No shopping Moca. E eu entrei foi na Renner, acho que foi. Ou na Riachuelo, não lembro. Uma dessas lojas de departamento. E aí eu peguei uma... Não, foi na Renner, essa daí foi comprar coisa para Fabiana. E eu fui lá na loja, ela estava escolhendo lá, e ela escolheu uma calça e uma outra coisa que eu não lembro agora. E aí a gente pegou e a gente foi para a fila. Quando eu cheguei na fila, a mulher olhou para mim e falou assim, seu pagamento é com cartão? Eu falei, é. Ela falou assim, então vem no autoatendimento, nem precisa ficar na fila. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá, não tinha fila nenhuma, né? Falei, então vamos lá. Saí da fila, fui lá. Quando chegou lá, comecei a me identificar, ele pediu o meu CPF, aí eu coloquei. E aí ele falou assim, coloque as roupas no balcão. E eu coloquei a roupa no balcão, do lado. Na hora que eu coloquei do lado, ele fez uma pergunta na tela. Você tem mais de um item? Aí eu coloquei sim. Na hora que eu coloquei sim, na tela ele identificou as duas peças de roupa que eu tinha comprado, separado. Eu não passei código de barra, eu não passei nada. Ele identificou na hora, identificou o preço, tudo. E aí ele deu a sequência, né? Vai pagar, tal. Aí eu paguei. E a gente saiu da loja e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, eu não passei código de barra lá. A gente passou pela loja, eu peguei a roupa, fui lá. E aí, onde a gente pegou, tinham várias roupas lá. Então, como é que ele sabe exatamente a peça de roupa que eu peguei? Como é que ele soube exatamente o código da calça, exatamente o preço? Então, tudo isso, só para você ter uma ideia, isso daí quem trata é a inteligência artificial. Então, hoje eles estão identificando. Quando você entra numa loja, ele já te identifica na loja. E a ideia é exatamente essa. Hoje, as guerras que a gente está vendo aí, que agora está em Israel, né? A guerra da Ucrânia, eles usam muito a inteligência artificial, irmãos. Ela identifica mesmo já os lançamentos dos foguetes, então eles já se preparam com o armamento para repelir, né, um míssil que chega. Então tem uma série de situações que estão sendo organizadas pela inteligência artificial. Isso no sentido geral. Profissionalmente, né, isso nós estamos sendo incorporados, mesmo que você não queira, você está sendo envolvido por isso. Tá? Então, por exemplo, no Windows 11 agora, essa é uma atualização, Windows Copilot, chama. Nessa atualização do Copilot, ele já integrou inteligência artificial. Dentro do pacote Office, quem trabalha com tecnologia sabe, já foi incorporado também a inteligência artificial lá dentro. Então, mesmo que você não queira, você está sendo direcionado a isso, envolvido com isso. E pior, controlado por isso. Alguém já ouviu falar do Drex? Drex. Então, para você que nunca ouviu falar do Drex, o Drex é o real digital. Todo mundo já se adaptou ao Pix. Então, hoje é muito fácil você fazer uma transferência bancária, com segurança até. Hoje você consegue até cancelar o Pix. Então, você consegue ter uma facilidade de identificação. E essa transação, para quem é pessoa física, não tem custo nenhum. Você consegue fazer transferência do valor que for, sem que você pague por isso. Pessoa jurídica paga. É uma taxa pequena, mas paga. São 18 centavos, se eu não me engano. E o Drex, o que é o Drex? O Drex é uma evolução do Pix. Então, é uma forma que o governo desenvolveu para te controlar financeiramente. Traduzindo em poucas palavras. Tá? Se você vê, a sigla é o Real Digital. Então, qual é a ideia? Você não ter mais moeda física. Quase que a gente não tem, né? Quem anda com dinheiro aqui é só o pessoal de mais idade, né? Se andar. Porque eu, por exemplo, já não ando com dinheiro há anos. É tudo cartão, ou é tudo transferência, ou hoje é tudo celular, né? Você não precisa nem de cartão mais. Se você tiver o celular, e o Elon Musk ele fez uma previsão, ele tem razão. Ele falou que todos nós já somos androides hoje. Porque hoje o celular já é uma extensão do nosso corpo. Ninguém vive mais sem celular. Você tem o despertador, então já não precisa mais de despertador, já tem lá no celular. Você não precisa de uma câmera fotográfica, já tem no celular.
né? Você não precisa mais de aplicativos de corporativo, porque já está lá. Você não precisa mais de cartão de banco, porque já está lá. Né? Você não precisa ir no banco mais, porque já está lá. Você não precisa mais de identificação física, porque já está lá. Então, tudo hoje é traduzido tecnologicamente, né, para que você seja controlado. Então, o Drex, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar as transações financeiras que hoje, por exemplo, no cartório, se você vai transferir a sua casa, vendeu a sua casa ou comprou a sua casa, né, a transação vai ser via Drex, não vai ser mais transação via cartório. Então, eles vão amarrar o seu pagamento, né, e o recebimento através de transações financeiras. Tudo isso, irmãos, para que ao longo do tempo, tudo aquilo que é seu fique com poder de controle. Eu não ia falar nada disso, mas só para você entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Né? E quando isso estiver controlado, que não está muito longe disso, né, aí a marca da besta ela se fará bem necessária. E aí, bem claro, lá no livro de Apocalipse, se você não tiver a marca da besta, você não vai conseguir nem comprar, nem vender. Então, tudo isso já está pronto. O Drex vai ser anunciado brevemente aí. Então, quem já trabalha nessa parte aí, tem um pouco mais de conhecimento, já está sendo envolvido diretamente, já está ouvindo o anúncio. Ainda não foi especificado pelo governo, porque ainda está com algumas tratativas de nível de detalhe de transações que estão sendo envolvidas, né, porque o cartório, por exemplo, ele não é automatizado ainda, né, 100%, né, então ele corre num sistema paralelo, mas tudo que é governo, se você entrar hoje, ele te redireciona para o site gov.br. E tudo que está no site gov.br é identificado pelo seu CPF. Então, assim, eles têm uma identificação clara de quem você é. E tudo que é vida que envolve governo, né, o seu salário, né, que te desconta o imposto de renda, né, então o governo sabe quanto você ganha, né, ele sabe o que você gasta. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente tinha TV por assinatura. Você nunca recebeu nota da TV por assinatura. Né? Agora elas são obrigadas a emitir nota de serviço. Então, por quê? Porque está vindo uma alteração de imposto, que é o IVA. Então, qual é a ideia do IVA? É centralizar a variedade de impostos que tem num único direcionador de imposto. Muito legal, isso daí vai ficar ótimo, porque é fácil de controlar? Não. Quando isso estiver na mão do governo, tudo isso é muito mais fácil de ele controlar você. Então, são coisas, irmãos, que estão sendo planejadas, arquitetadas, mas ele vem com uma sutileza. O colorido só apareceu porque tinha o amarelo e tinha o vermelho, senão não tinha colorido. E é assim que o diabo age. Ele vem com situações, olha, é tecnológico, então ele veio com TikTok, aí ele veio com Instagram, ele veio com redes sociais pesadas, com volume de processamento de dados pesados. Para quê, irmãos? Eu vou ser um TikTok, que legal, vou gravar meu vídeo e colocar lá. Não, irmãos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão testando volume de dados, processamento de dados. Recentemente, nem um mês atrás, foi instalado um cabo que liga o continente americano ao europeu. Já tinha, mas eles deram uma manutenção e colocou agora com fibra. Por quê? Porque está vindo uma outra tecnologia aí, que é a tecnologia do 6G. Já vocês vão ouvir falar. Nós estamos em 2023. Lá para 2026, 2027, vocês vão começar a ouvir falar disso. Porque é o que eles já lançaram na órbita. E aí, o que está na órbita do espaço, ela tem poder de controle sobre nós. Só para você ter uma ideia, vai virar uma aula de tecnologia isso aqui. Só para você ter uma ideia, o seu horário do relógio, ele é controlado por um satélite que controla o GPS no espaço. Você sabia disso? A sua localização física, através do celular, ela pode ser identificada pelo GPS. Então, além de te controlar, eles conseguem saber onde você está. Mas ninguém te conta isso. E eles vão te desenhando, irmãos. Eles vão desenhando. Toda vez que você entra, repare, toda vez que você entra num site, www.terra.com.br, primeira coisa que ele te pergunta, você aceita os cookies? Ninguém nem sabe o que é cookie. Pensa que cookie é bolacha do mercado. Aí clica lá, sim, nem lê.
nem lê. Você sabe o que faz um cookie? O cookie ele captura todos os seus dados digitais que estão armazenados no seu computador. Todos. Com isso ele consegue saber todas as informações sobre você. Sua identificação, sua localização, seu perfil, o que você gosta de comprar. Qualquer pesquisa que você fizer em algum site, ela vai te direcionar para outros sites. Então, tudo está amarrado via uma palavra que é bem popular na tecnologia, algoritmo. Né? No Instagram eles mudaram, é engajamento. Aumente o seu engajamento. Aumentar engajamento significa propague mais a sua ideia e a gente vai te expor mais. E você ainda vai ser remunerado por isso. É a grande enganação da internet, é ser remunerado por isso. Eles não estão preocupados com remuneração, irmãos. Eles estão preocupados com controle. Porque se hoje, se eles te derem R$1, pode ter certeza que eles estão ganhando 1.000 ou mais. Porque todo mundo acha assim, a tecnologia, a inteligência artificial é a revolução do mundo. Não, irmãos. Ela existe desde 1970. Só que ela só foi disponibilizada agora, porque agora é interessante. Porque agora eu tenho ferramentas de controle. Agora eu tenho ferramentas de identificação. Né? Igual na loja aí. Não precisei nem passar nada. Nada. Ele já identificou tudo que eu peguei. Né? Se eu estivesse roubando, então, né? Já. Então, para você ver como que o mundo está avançando, e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos saber o caminho que nós queremos escolher. E quando eu acordei hoje cedo, eu estou com essa palavra há uma semana, mais ou menos, na minha cabeça. Ovelha perdida, filho pródigo, e filho mais velho. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, e eu falei, não, a Fabiana até me perguntou, você vai pregar? Eu falei, não sei. Eu estou com outra palavra na minha cabeça, mas hoje, quando eu acordei cedo, veio seriamente na minha mente, ovelha perdida, filho pródigo, filho mais velho, aborto de sonhos. São as 4 coisas que veio na minha mente e que nós vamos falar aqui nessa manhã. Então, o texto ele começa falando, irmãos, Lucas 15, ele fala bem sobre uma situação de perda. Ou eu perdi o caminho, ou eu perdi o valor, ou eu perdi a identidade, ou eu perdi o controle. E ele dá alguns exemplos, né? Ele usa a ovelha perdida, a dracma perdida, e ele fala sobre um filho perdido. E o interessante no texto é que quando ele começa falando, ele começa justamente pela ovelha. A ovelha, ela pertence a um rebanho. Quando ele dá um exemplo, tinham 100 ovelhas. Não era uma ovelha que estava seguindo outra ovelha. Não, a ovelha ela pertencia a um rebanho, esse rebanho tinha um pastor, tinha um direcionador, tinha alguém que guiava, que controlava, que limpava, que cuidava, que dava alimento, que dava orientação, que dava instrução. Mas essa ovelha se perdeu. E o que me chama a atenção é que quando a ovelha se perde, ela perde muitas coisas ao mesmo tempo. E o que eu acho interessante é que a ovelha, ela perdeu porque ela não sabia o caminho. Ela era direcionada pelo pastor. Então, quando eu perco a minha visão do meu pastor, do meu direcionador, eu acabo perdendo o quê? O caminho que eu tenho que andar. Eu acabo perdendo a referência. O pastor ele era o quê? Ele é a referência. Era ele que orientava, ele que doutrinava, ele que acompanhava. E quando a ovelha se perde, ela perde o seu foco. Ela perde o seu objetivo, ela perde a sua visão, ela perde a sua direção. Ela não sabe mais se localizar, ela perde o GPS. Ela perde a orientação. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos agindo assim. A gente esquece das referências de Deus. Às vezes a gente até conhece o pastor, sabe do pastor, sabe a orientação do pastor, mas a gente prefere escolher um caminho a seguir diferente do que o pastor está me conduzindo. E o pastor, não estou falando do pastor Dorival, estou falando do pastor Jesus. E o pastor Dorival também, que você está nessa igreja, né, você tem que ter obediência a ele, automaticamente. Mas é para você entender que, muitas das vezes, né, quando Jesus deu exemplo para eles aqui, ele queria falar justamente isso. Ele estava falando sobre as pessoas que mudam o caminho, que se perdem, mas que é importante que elas tenham o retorno. Então, nesse caso, né, como a ovelha, ela não sabia o caminho e ela acabou se perdendo por não saber, né, o pastor, então, ele vai buscar. É necessário que o pastor vá lá e busque essa ovelha, se sacrifique por ela, que foi o que Jesus fez por mim e por você.
Nós éramos como ovelhas perdidas nesse mundo, sem saber o caminho, sem saber a orientação, sem saber o rumo a seguir, só sendo conduzido por pessoas, que é igual o exemplo que eu dei, sendo conduzidos hoje pela inteligência artificial, ou seja, pelos governos, seja pelo que for. Muitas vezes nós estamos sendo conduzidos, irmãos. E nós precisamos saber que quem conduz a nossa vida é Ele. Porque haverá um dia, irmãos, que você vai ter que escolher Ele ou não. Não é hoje. Porque hoje é fácil escolher por Ele. Estamos todos aqui sentados, glória a Deus, estou escolhendo Ele. Mas vai chegar o dia, irmãos, vai chegar o dia, e não demorem, que você vai ter que escolher e fazer uma escolha definitiva. Não haverá oportunidade de mudança, não haverá oportunidade do pastor ir buscar você de novo. Então, a ovelha perdida, ela precisa voltar à referência. Ela precisa voltar para o rumo. Por isso que quando Jesus se apresentou, e ele fala para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e quando eu for para lá, eu vou preparar o lugar para que vocês cheguem lá. E aí Tomé, que estava totalmente fora da visão, pergunta para ele, mas como é que eu vou saber o caminho? Ele responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém chegará lá se não for por mim. Se Jesus não direcionar a nossa vida, irmãos, que caminho que nós estamos seguindo? Se nós não entregarmos a nossa vida para Deus inteiramente, o que a gente espera de recompensa no final? Porque haverá um dia, irmãos, que não, ou você é ou você não é. Hoje a gente ainda pode viver camuflado às vezes. Hoje a gente pode viver despercebido. Hoje a gente pode até ser confundido, mas haverá um dia, e a Bíblia diz assim bem clara, que Ele limpará da eira todo o trigo. E aí o caminho do justo, Ele levará consigo, mas o caminho do ímpio perecerá. E Deus quer que você esteja no caminho do justo. Por isso que no exemplo que Jesus fala, ele fala, olha, eu estou em busca da ovelha, porque as outras 99, elas já sabem o caminho. Elas permaneceram no lugar que foram chamadas, naquilo que elas foram determinadas, naquilo que elas foram escolhidas, naquilo que elas foram preparadas. E elas estão seguindo. Então essa ovelha é necessário que eu vá lá e busque ela. Traga de novo para que ela tenha uma referência, que ela tenha novamente um direcionamento, para que ela siga e permaneça no caminho. Então nós, irmãos, hoje, não podemos ter a atitude de ovelha perdida. Porque todos nós que estamos aqui já conhecemos o caminho. Aí é outro exemplo que ele vem dar. Quando ele dá o exemplo do filho pródigo, ele está dando um exemplo de uma pessoa que sabe o caminho. Quando ele fala que tinha um filho, um certo homem, ele tinha 2 filhos. E esses filhos, ele tinha um novo e um mais velho. E eu acho fantástica essa história, porque retrata muitas vezes o nosso comportamento. E Deus não quer que não tenhamos nenhum dos 2 comportamentos. E ele fala sobre um filho mais novo. O filho mais novo, eu imagino, era o caçula, devia ser o mais paparicado, devia ser aquele que tinha uma molezinha a mais, né? Porque o mais velho já tinha que estar trabalhando, já tinha que ter responsabilidade, já tinha que assumir, já era praticamente o sucessor do seu pai, né? Era o primogênito, então já sobre o primogênito pai era uma responsabilidade maior, então ele já tinha um direcionamento, então ele já estava encaminhado. E ele não despertava no seu pai necessidade de cuidados. Por quê? Porque ele já sabia o caminho e já estava exercitando o seu caminho. Mas o mais novo não. O mais novo tinha uma visão que é diferente. Ele não gostava do caminho que estava sendo para ele proposto. Porque ele enxergava que ele tinha uma outra possibilidade, ele tinha uma ilusão de que o outro caminho, que o caminho do prazer, do desfrute, de seguir a nossa própria vontade, era melhor do que um caminho de regras. Irmãos, o reino de Deus, irmãos, ele é específico com regras. Se você não gosta de regras, mude a sua visão hoje. Porque para ir para o céu, a Bíblia é bem clara, lá em Gálatas 6,16 diz assim, obedecei toda a regra que está estipulada aqui. Então eu não gostava de regra. Ninguém gosta de regra, né? Quem gosta de ficar... Mas a regra, ela gera disciplina. Disciplina gera organização e foco.
E esse daqui não aprendeu. E o que eu acho interessante é que o pai não brecou ele. Provavelmente ele devia ser maior de idade. Era mais novo, mas devia ter a sua maioridade já. E ele resolve, então, escolher o caminho. Pegou tudo aquilo que ele tinha do pai e, ó, o pastor até pregou semana passada, falou sobre isso. E ele foi embora. E ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou toda a reserva que ele tinha. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes Deus está direcionando um caminho para a nossa vida, mas a gente não quer aquele caminho. A gente não gosta daquele caminho porque a gente acha que aquele caminho ali vai trazer para mim muita responsabilidade, eu não vou ter tempo de fazer as coisas que eu quero, não vai dar tempo de realizar os meus sonhos, não vai ter tempo de realizar as minhas coisas, o meu desejo, a minha vontade. Irmãos, eu estou aqui para te falar hoje é o seguinte, se você escolher servir a Deus, fique com Ele. Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Todos os planos dEle, irmãos, nada dos planos dEle tem coisa ruim para mim e para você. Pelo contrário, o texto mesmo fala que Ele foi preparar lugar, e é um lugar para que você more com Ele eternamente. Será que você já parou para pensar como que será o lugar que Deus preparou para que eu more com Ele para sempre? Olha a preocupação dEle, que eu tenha um lugar e que eu viva com Ele para sempre. Não a vida temporal que a gente vive aqui na Terra, porque aqui acaba. Um dia tem um prazo de validade e acaba, mas o céu, ele é eterno. E lá é que você tem que se preocupar, é lá que você tem que estar ligado. E esse filho aqui não queria nada disso. Eu acho que ele olhava para o irmão mais velho e falava assim, eu ficar igual a ele? Jamais. Que isso, tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Hoje eu não acordei bem, então eu não quero fazer nada hoje. Quero curtir hoje a vida. Não quero, ninguém faz nada. Vou lá na igreja só porque eu tenho que ir. Ainda bem que você veio aqui, porque dá tempo de consertar. E ele vai, irmãos, e ele perde tudo. E ele é o tipo de caso da pessoa que troca o caminho. Se Jesus é o caminho, ali o Pai é a referência de Deus, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outra saída sem Ele. Não há uma vida melhor sem Ele. Talvez você veio para a igreja e falou assim, eu vim para a igreja porque as coisas ficaram mais difíceis. É porque você veio para a igreja, irmãos, e você continua olhando para o mundo. E se você vier para a igreja e olhar para Deus, a Bíblia diz assim que aqueles que olham para Ele são iluminados. São transformados, sua mente é modificada. E Ele conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa visão é que está errada. Porque a gente quer escolher o caminho. E Deus não quer que você escolha o caminho, porque o caminho já foi definido para você. Ah, pastor, mas aí eu tenho o meu livre-arbítrio. Então tá bom, fique com Ele. A Bíblia é bem clara. Jesus ele falou, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui porque eu queria, eu não vim aqui porque era legal, muito menos morrer na cruz, muito menos ser castigado, muito menos ser injuriado, tomar umas pauladas de graça. Ele apanhou 3 vezes tomando paulada, tomou 40 chicotadas. São algumas coisas que ele tomou para que você hoje pudesse vir para a igreja e glorificar o nome dEle. Para que você hoje pudesse ter acesso ao Pai. Acesso que muitas pessoas no Antigo Testamento não tiveram, mas Deus deu a oportunidade para você. Que se você agora dobrar o seu joelho e orar, Deus te ouve. E essa é a diferença que muitos não puderam ter no passado. Deus escolheu um caminho para que eles seguissem, era um caminho que conduzia à salvação. E às vezes nós estamos, irmãos, tristes, abatidos, por quê? Porque a gente esquece que Deus, Ele é a nossa salvação. Lá no Salmo 42, versículo 5, o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? E se perturba dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, Ele é o Deus da minha salvação. Está no versículo 5, está no versículo 11, está no 43, versículo 5. O salmista repete 3 vezes. Por que abate? Porque eu estou fora da visão, eu estou fora do caminho, eu não estou enxergando aquilo que Deus tem para mim, eu estou querendo ver e resolver aquilo que eu consigo.
E Deus quer, irmãos, que você aprenda uma coisa: para viver com Ele, não pode ter controle. Para viver com Deus, irmãos, você não pode controlar nada. Se você é controlador, vai sofrer. Com Deus não existe controle, irmãos. A Bíblia é bem clara, é Ele que opera o querer e o efetuar. É Ele que é soberano, é Ele que é eterno. Ele que é o Deus de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida, para quem creia nele, não pereça, mas tenha uma vida eterna. E Ele quer que você esteja pronto, irmão. Cada dia que passa, né? Outro dia eu vi uma reportagem, e estava falando de algum código, acho que foi quando lançaram o QR Code, se eu não me engano foi isso, quando lançaram o QR Code. O pessoal falou, agora é a marca da besta, que agora ó, é um símbolo que vai te identificar. E eu diria que a pessoa tem uma boa visão, e é bem provável que isso aconteça. Porque hoje foi desenvolvido por uma empresa, não vou falar empresa aqui não, mas a pessoa mais famosa de tecnologia do mundo, né, tem uma associação e ele desenvolveu uma, como é que eu posso falar? Uma substância que chama luciferase. Olha só, chama luciferase. O que isso faz? O luciferase é algo que é injetado no seu corpo e ele tem poder de organizar as suas células e deixar elas luminescentes. Luminescentes, brilhantes. Quando o QR Code foi lançado, o QR Code também ele surgiu em 1975, tá? Não foi agora. Ele foi lançado por uma empresa para fazer controle de estoque, uma empresa automobilística japonesa. Só que qual a diferença dele do código de barras? O código de barras você consegue armazenar até, se não me engano, 13 caracteres. 13 números. Por isso que a sequência lá, quando você lê o código, são vários números. Quando eles trouxeram o QR Code tem a capacidade de armazenar caracteres. Mais de 1000. Se eu não me engano, são 1173, se eu não me engano. Então, por isso que o QR Code tem a capacidade de te identificar. E mais ainda, eu consigo hoje ler com a tela do meu celular. Você não consegue ler um QR Code, ou um código de barra, mas um QR Code você consegue ler. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para controle. E foi desenvolvido para que tenha um leitor que identifique aqueles códigos. Porque a gente olha que o QR Code parece um monte de pontinho aleatório. Não, irmãos, ele tem 3 camadas de código. Não vou explicar muito detalhado, mas ele tem 3 camadas de código. Cada código tem uma sequência de caracteres. E ele consegue armazenar um número muito grande de informação. É por isso que você consegue direcionar para um site, pode direcionar para uma pessoa. E se você colocar o seu CPF, por exemplo, ele consegue identificar o seu CPF. Assim como pessoas que hoje já tatuaram o seu QR Code no braço, que tem uma identificação daquela pessoa se passar por um leitor. Ele consegue traduzir aquilo lá em uma informação. Tudo isso para que a gente entenda, irmãos, que se a gente quiser escolher o caminho, mudar o caminho, a gente pode. O problema é que todo o caminho, irmãos, ele tem um começo e ele também tem um fim. E o que Deus espera de mim e de você, irmãos, é que você tenha um bom final. Jeremias falou, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Porque Deus não veio nesse mundo, irmãos, para punir ninguém. Se Ele quisesse punir eu e você, irmãos, Ele tinha deixado Jesus quietinho lá, tranquilo lá. Mas Ele não. Ele veio aqui para se sacrificar para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de falar com Deus. Ele não quer que você desperdice esse tempo. Você tem falado com Deus? Você tem sido orientado para andar no caminho? Qual é o caminho? Esse. Aqui é a bússola que direciona o caminho. O GPS do crente está na palavra. E ela precisa ser vivida.
Deus quer que você ande, irmãos, pelo novo e vivo caminho, como diz lá no livro de Hebreus. Só que nós temos vivido uma vida o quê? Hoje eu estou triste. Hoje eu não acordei bem. Tem a música, não acordei bem, precisando de você, né? É assim. A gente acorda com as nossas limitações. A gente acorda com as nossas justificativas. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos. Bem clara. Ela diz assim lá no livro de Provérbios 4, versículo 8. Mas a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser um dia perfeito. Sabe o que é vereda? Caminho estreito. Sabe o que é aurora? É o amanhecer. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, é como o amanhecer. E ele vai brilhando cada dia mais para que o seu dia seja perfeito. Isso é uma obra tratativa de Deus, irmão, sobre a minha vida e sobre a sua. Para que você entenda qual é a importância dele no seu dia a dia. Mas você não sabe, pastor, o que eu estou passando. Não preciso, irmão. A Bíblia diz assim, lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, por que a gente fica buscando soluções e saídas para as coisas que estão na mão de Deus? Se você colocar tudo da sua vida, irmãos, que você tem dificuldade, nas mãos de Deus, você vai ver que haverá solução. Mas se você guardar para você, isso vai perpetuar dias de dores, de morosidade, de que parece que não acontece. E eu estou correndo na esteira e eu não saio do lugar. E eu estou cansado de vir na igreja, estou cansado de estar na casa de Deus. E aí eu pareço como o filho mais velho, que eu estou na casa de Deus, eu conheço o Pai, eu ando com o Pai, estou lado a lado com o Pai, mas eu não desfruto de nada do que o Pai deixou para mim. E o que Deus deixou para mim e para você, irmãos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ele está preparando um novo céu e uma nova terra. Ele está preparando moradas eternas. Ele está preparando um caminho para que você siga e alcance o lugar que Ele determinou para você e para sua família. É Ele quem prepara todas as coisas. É Ele quem separa todas as coisas. E o que Ele prepara para mim e para você, irmãos, é sempre o melhor. Mesmo que eu não ofereça o melhor, mesmo que eu seja falho, mesmo que eu seja pecador, mesmo que eu erre, Deus, Ele não muda de opinião. Com Deus não existe segunda chance, irmão. Senhor, me dá outra chance. O filho chegou ao pai: pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O que o pai falou para ele? Bem feito, tá vendo? Tomar vergonha na cara agora. Devia ter andado, devia ter obedecido, devia ter seguido seu irmão. Não, o pai não fala nada disso. O pai olha e fala assim: você estava perdido e hoje você reviveu. Vinde, bendito para a casa do meu pai. É isso que Deus quer fazer de mim e de você, irmãos. Mesmo que você esteja longe, Deus quer que você esteja pertinho. Por isso que Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E o filho mais novo perdeu tudo. Tudo. Mas ele não perdeu uma coisa, ele não perdeu a referência do pai. Quando você conhece o pai, irmãos, por mais que você tenha dificuldade, por mais que você volte atrás, por mais que você peque, você sempre sabe que o pai pode te acolher. Ele não queria que o pai o acolhesse como um filho, ele queria que o pai o acolhesse como um trabalhador. E o que eu acho fantástico nesse texto é o seguinte: não é o pai que vai buscar o filho, diferente da ovelha perdida, que o pastor saiu para ir buscar a ovelha, mas porque a ovelha não sabia o caminho, no filho pródigo o pai não vai buscar o filho. Porque mesmo que eu erre, que eu fale, irmãos, eu sei o caminho, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer, e Deus espera por você. Por isso que o pai não vai atrás do filho, ele deixa aí, que aí vai. O pai sabe. O pai é um bom professor, né? Aliás, parabéns para os professores.
Alguns são por vocação, né? Outros por obrigação. Quem tem filho virou uma obrigação de amor ensinar. E é importante isso, irmãos. Nós aprendemos as coisas. Aprendemos as coisas com o pai. O filho pródigo ele aprendeu. Lá em casa a gente tem a professora, né? Fabianinha lá. E eu aprendo muitas coisas com ela, porque eu sou uma pessoa que eu falo pouco, né? Quando eu estou pregando, não, eu falo bastante, mas quando eu estou fora daqui, e tem coisas que ela me ensinou, né, eu até anotei aqui. Ela me ensinou um negócio que eu vou ler para vocês. O sucesso é a superação do medo diante das portas abertas. Vou ler de novo. O sucesso é a superação do medo diante das portas abertas. Aí você vai me falar assim, ela falou essa palavra para você, pastor? Nunca ela me falou isso. Mas eu aprendi isso. Quando? Primeira vez que ela me ensinou isso, foi em 2002. Fevereiro de 2002. Eu trabalhava em São Caetano, era 3 anos registrado. E eu recebi uma proposta de emprego. Era para trabalhar numa empresa que chamava Eventual. Já falo, era eventual, trabalho eventual. E o trabalho ia durar 3 meses. E aí, só que esse trabalho era dentro da Telefônica. Era uma grande empresa, até hoje, né? E aí, na hora eu pensei, quando chegou para mim, eu falei, não, a pessoa se não dá certo, vai aqui, né? Ela falou para mim assim, vai lá que vai dar certo. Se não der certo, estou junto com você. Eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente não tem a visão porque a gente está envolvido diretamente com a situação. Mas ela falou, vai, e o dia que você for lá, Deus vai estar com você. E eu fui, pedi as contas, fui trabalhar nessa empresa. Fiquei 3 meses trabalhando. Quando acabou o meu contrato, eles renovaram por mais 3 meses. Depois de 6 meses, vínculo empregatício, então ou eles me contratavam ou me mandavam embora. Meu contrato vencia dia 12 de agosto. E aí, quando chegou no dia 1º, meu chefe me chamou e falou assim, ó, todas as pessoas que entraram junto com você vão ser desligadas. 80 pessoas. Todos eles vão ser desligados. A gente não tem como efetivar nenhum de vocês. Eu falei, amém, né? Já tinha passado a primeira porta da superação, né? Vai para outra, não tem problema nenhum. E aí, o que aconteceu? 50% das pessoas, na primeira semana, já saíram. Já não vou ficar mesmo, eu vou embora. E eles saíram. Depois foi saindo. E eu fui o único que fiquei lá, até o último dia. Quando chegou no último dia, olha como Deus é fantástico. Meu último dia era uma segunda-feira. E eu fui trabalhar, e eu era responsável por uma apresentação que acontecia toda quarta-feira, para toda a diretoria da Telefônica. E eu trabalhei na segunda-feira, meu último dia, até 8 horas da noite. E eu não acabei a apresentação, no outro dia, 7 horas, eu estava lá. E aí até a minha chefe olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você já acabou o seu contrato? Eu falei, não, mas eu não acabei a minha responsabilidade. Eu tenho que entregar, depois que eu acabar, eu vou embora, tranquilo. E aí eu trabalhei o dia inteiro. Quando foi 6 horas da tarde, que era o horário que eu tinha que sair, a superintendente me chamou e falou assim, ó, a gente vai bater a apresentação 8 horas da noite. Falei, nossa, eu já trabalhei o dia anterior até 8 horas, né, no último dia, no outro dia que eu não tinha nada, até 8 horas, falei, amém, vou lá. Fiquei, quando deu 10 para as 8, ela me chamou e eu entrei na sala dela. Eu trabalhava em outro andar. É só para você entender um pouco do que Deus faz, irmão. Eu estava em outro andar, eu trabalhava no 12º andar e ela ficava no 7º.
E eu desci, quando eu desci, ela estava no telefone. Ela estava no telefone e eu ouvi ela falando assim, tá bom, que pena, mas deixa para uma próxima oportunidade. Eu fiquei ali bem quietinho, sentadinho. E ela olhou para mim, ela virou para mim e falou assim, olha André, que coisa, né? Desse jeito ela falou para mim assim, que coisa, né? Se você fosse formado, abriu uma vaga agora para você. Eu falei, mas eu sou formado faz 2 anos já. Ela, é verdade? Aí eu falei, sim, já sou formado. Aí eu fiz curso de ciência da computação e tal. Expliquei para ela. Ela falou, você gostaria então de trabalhar comigo? Eu falei, claro. E naquele dia eu fui efetivado. Sem ter contrato, sem ter nada. Mas porque eu permaneci até o fim. Não são regras humanas que tem que direcionar você. São princípios e valores que Deus estabeleceu na sua palavra. Se você permanece fiel, Ele é fiel. E se eu for infiel, pastor, Ele permanece fiel. Porque ser fiel, irmãos, é uma atribuição que está nele, na essência dele, e Ele não vai mudar. E essa é a glória para mim e para você, irmãos, que eu posso mudar. Eu sou vulnerável, mas Deus, Ele é soberano, Ele não muda. Ele é o alfa e o ômega, Ele permanece, irmãos, até o fim. E Ele espera que você continue permanecendo até o fim, mas que você aprenda a desfrutar das coisas que Ele tem para te oferecer. Ele não quer que você seja como um filho pródigo, que se perca por aí, sofra, passe vergonha, passe humilhação, vai comer na sarjeta. Mas Ele também não quer que você fique na casa dEle, vivendo sob regras, sem conhecer o Espírito. Sem conhecer os valores. A Bíblia, irmãos, ela tem 614 mandamentos. 267 são obrigações que eu tenho. Mas são mais de 300 que Deus me dá de privilégio por ser o seu filho. Tenho muito mais a receber de Deus do que obrigações para com Ele. Por isso que eu preciso conhecer a palavra, para conhecer o caminho, para conhecer o atalho, para saber onde está o segredo, onde está o mistério por trás da letra, onde é que está o entendimento que ninguém vê, onde está o esclarecimento que ninguém enxergou, onde está a experiência sobrenatural que ninguém viveu, porque é isso que Ele tem para você. A Bíblia é bem clara, irmãos, 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. E Ele já falava lá, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que ninguém sabe. Porque o relacionamento com Deus, irmãos, Ele traz revelações de coisas sobrenaturais que Deus não conta para ninguém, só para você. Só para você. Ninguém vai ter as experiências que você tem. Ninguém vai ter as experiências que eu tenho. Quem andou sobre o mar? Todos os discípulos? Não. Mas a proposta foi para quem? Foi para todos. A proposta foi para todos. Só um saiu do barco. E você seja o um hoje. Assim, eu quero ir. É pronto, irmão. Vi a guerra de Israel aí um monte de gente recorreu. Essa guerra é bíblica? Será que estamos no Apocalipse? É Gog e Magog? Será que vamos... Já começou a grande tribulação? E se começou? E aí? A gente já sabe o fim da grande tribulação. A gente já sabe que Deus vai fazer alguma coisa. A gente já sabe... Então, ontem a Júlia me perguntou, né? Sobre a grande tribulação. Ela falou para mim assim, eu acho que a gente vai passar a grande tribulação. Eu falei, é mesmo? Por quê? Argumente. E ela começou a me explicar, né? Falar. E eu falei, para e pensa bem. Mesmo que a gente passe, supondo que a gente passe, a gente vai ter o quê? A abertura do quê? Do selo. São 7 selos. Dentro dos 7 selos tem 7 trombetas. Quando acaba as trombetas, começa as taças da ira de Deus. Aí é um grande divisor da grande tribulação, né? Até aí é uma situação. Daqui para frente
começa a taça da ira de Deus. Vai ser derramada. E quando a taça for derramada, irmão, a Bíblia diz assim que as pessoas vão querer morrer e não vai conseguir. A morte vai ser tirada da terra durante 6 meses. E um dia eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero pregar sobre o ai. Sabe o que é ai? Quando você está com ai, você fala, ai. Você está sentindo? Dor. Se você ler lá no livro de Apocalipse, lá tem 3 ais. Eu li ali o texto, falei, não, 3 dá para explicar bem. Né? Aí eu falei, irmão, vamos alongar, né? A Bíblia não é só um textinho isolado. E quando eu fui buscar lá no Antigo Testamento, que começou, ai isso, ai aquilo, eu falei para Deus, melhor não pregar de nada disso, não. Dói só de ler. E de parar e pensar e imaginar, irmãos, do que acontecerá. E sabe o que é pior? Tudo está escrito, tudo está anunciado, e às vezes nós não estamos enxergando. Por isso que Deus trouxe essa palavra para você, para que você tenha esclarecimento e entendimento. Porque sabe o que está acontecendo, irmãos? O diabo está abortando os sonhos de Deus na sua vida. Era essa a palavra que eu estava. O diabo está abortando os sonhos de Deus na vida das pessoas. Mas sabe por quê? Porque nós estamos deixando. Nós não estamos atentos às coisas que estão acontecendo. Porque o diabo, quando ele quis matar Moisés, ele deu uma ordem, olha, mata todas as crianças. Porque ele não sabia quem era Moisés. Ele não sabia quem era o escolhido. Ele não sabia quem Deus ia agir poderosamente. Então ele preparou para que todos fossem mortos. Mas Deus livrou Moisés. Deus livrou Moisés. Êxodo 1. Quando ele fala lá em Êxodo, em Gênesis 37, ele fala sobre um homem chamado José, que teve uma revelação do sonho de Deus. Ele contou para os seus irmãos e sabe o que o diabo quis fazer? Abortar. Vamos vender ele, vamos prender ele, vamos matar ele, vamos deixar ele como escravo. Mas sabe o que Deus fez? Não, esse daqui é o governador do Egito. Quando Jesus nasceu, foi dada a ordem, mate as crianças. Porque ele não sabia quem era Jesus. Olha só como é interessante, irmãos. O diabo não sabia, o diabo não sabe nada, aliás. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia o plano de Deus. Ele sabia que Deus ia fazer. Assim é na minha vida e na sua. Às vezes está acontecendo situações que você não está entendendo, mas é porque o diabo quer abortar o plano de Deus. Mas permaneça naquilo que Deus te chamou, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Ele tem saída para tudo, irmão. Quando cercaram Jesus e falou, agora vai morrer, apareceu um anjo lá, falou, eu sou Gabriel. Ninguém vai tocar nele, foge para o Egito. Ele achou caminho, ele achou passagem, ele achou saída onde ele não tinha nada. Talvez você olhe para a sua vida e fale, não tem saída para nada, não tem solução. Por isso que está fazendo a campanha da família, para quê? Para que você use a sua fé. Você tem que andar onde os teus olhos não veem, mas onde a tua fé te guia. É isso que você precisa fazer. Permanecer naquilo que Deus te chamou. Vai ser fácil? Não. Jesus falou bem claro, não peço, Pai, que os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Então você tem a garantia de Deus que Ele sempre te livrará do mal. Você tem a garantia de que todos os dias da sua vida Ele está com você. O que mais você precisa ouvir dEle? Eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É isso que Ele espera de mim e de você, irmãos. Que você permaneça. Não era nada disso que eu ia falar aqui, né? Tudo bem. Nesses dias de hoje, irmãos, olha para o seu irmão. Fala assim, nos dias atuais... Não, tem que ser bem forte porque é muito fraco. Nos dias atuais, Deus te chamou para ser um
João Batista. Os dias de hoje, nós temos que cumprir a profecia que foi derramada sobre ele, lá em Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor para que ele venha. Você foi escolhido para isso, para os dias atuais. Preparar o caminho para que ele venha. Porque ele vem, irmão. Ele vem. E ele vem, né? Saltando pelos montes. O seu cabelo são brancos, são quase igual o meu aqui. Ele vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então hoje, permaneça no caminho. A Bíblia diz assim, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, Salomão, que é o homem mais sábio da Bíblia, diz assim, há caminhos para o homem que são caminhos de bem, mas o seu fim são caminhos de morte. Quando os caminhos da nossa vida não estão fixados no alvo que é Jesus, irmão, são caminhos de morte. Ah, mas eu vou morrer fisicamente? Não. Às vezes morre a sua fé, às vezes morre o seu sonho, morre a sua vontade, morre o seu desejo de servir a Deus, morre a sua adoração. E é tão interessante que no capítulo 16 ele repete, há caminhos que para o homem são caminhos de bom, mas o seu fim são caminhos de morte. E aí ele segue, o homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. E aí ele segue, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Tem dúvida do que fazer? Pergunta para alguém que sabe mais que você. Não quer falar comigo? Não quer falar com o pastor Dorival? Fala com Deus. A Bíblia diz assim que Deus é bem claro. Ele dá sabedoria a todo aquele que pede voluntariamente e de graça. Deus dá de graça. Oh, glória! Nada que Deus te oferece, irmãos, Ele pede para você pagar alguma coisa. Ele apenas espera que você permaneça. Permaneça. Ele quer que você olhe igual o salmista lá no Salmo 139, versículo 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente canta, mas a gente às vezes nem sabe. Eu já falei, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E lá no livro de Provérbios, para acabar. Provérbios 3, versículo 17, diz assim: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Todas as suas veredas, paz. Todos os seus caminhos são delícias. Sabe o que ele quer dizer? Desfrute do caminho, desfrute de servir a Deus, desfrute dos seus frutos, desfrute dos seus dons, desfrute do seu ministério, desfrute da sua escolha, desfruta das coisas que Deus tem preparado para você. Oh, Deus maravilhoso. A Bíblia diz assim, você sair daqui com a certeza, hoje, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, o nosso amado Senhor Jesus. A Bíblia é bem clara, irmãos. Deus te elegeu, te escolheu, te predestinou e já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você apenas precisa crer e pegar. Você precisa crer e receber. Precisa crer e executar. Como é que eu faço isso, pastor? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Pastor, mas eu não sou crente. Não está falando que é para crente. Não está falando que é para desviado. Não está falando que é para ovelha perdida. Não está falando que é para o filho pródigo. Não está falando que é para o filho mais velho. É para todo aquele que quer. Se você quer, você verá a glória de Deus. Precisa querer. Quem quer? Quem quer? A hora de querermos é quando você estiver sozinho. É a hora de permanecer. É a hora de acordar 1 hora antes do trabalho para ler a palavra. Para que você possa falar como Salomão, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais até esse dia perfeito. Você possa acompanhar o nascer do sol, possa desfrutar e entender que o nascer do sol é uma nova oportunidade de vida que Deus te deu. Por isso que não há motivo para você acordar triste. Não há motivo para você acordar desanimado. Não há motivo para que você deixe de desfrutar dos caminhos deliciosos que Deus prepara a cada manhã para você. Vai ter dia que vai estar triste? Vai. Vai ter dia que você vai estar abalado? Vai. Vai ter dia que você não vai acreditar em nada? Vai. Vai ter dia que você não vai querer ver ninguém? Vai. Vai ter dia que você não vai querer ouvir um conselho? Vai. Mas quando você acordar e orar, você vai lembrar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando e vai brilhando e vai brilhando e vai brilhando, até ser um dia perfeito. Mude a sua visão, irmão. Mude a sua visão. Vou falar de novo. Vá onde os teus olhos não enxergam, mas onde a tua fé pode te guiar. Isso é o que a Edma está fazendo. Eric, essa cadeira é sua, Eric. Estou te esperando. É isso. Já já ele vai chegar. Acho que ele está esperando o Corinthians melhorar, né? Então tem que ajudar ele. Tem que ajudar ele, né, Jesus? Dá uma força lá, vai. Desfrute daquilo que Deus preparou para você. Sim, a professora vai orar. Tá. Já estou acabando já. Isso daí significa que você está falando muito. Então, recebi o recado. Recebi a visão já na hora. Foi, ó. Amém? Quero que você desfrute das coisas de Deus. Ele quer que você desfrute. Ele quer que você peça dons, que você busque dons. Ele quer que você execute a obra dele. Ele quer que você ore por um cego e o cego veja. Ele quer que você ore por alguém que tem Alzheimer e ela seja curada na hora. Deus quer usar você, irmão. É usar você, não é eu, não. Não é o pastor Dorival, não, é você.
Que a Bíblia diz lá no Salmo, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele te ungiu, Ele te escolheu, e Ele determinou que você faça isso. E a Bíblia é bem clara que quando você falar, vai acontecer. Você só precisa crer. Eu quero ver, irmão. Quero ver você fazer a vida do próximo uma vida melhor. Que você cure ele, que você salve ele, que você busque essa ovelha que está perdida. O filho pródigo deixa Deus tratar. Quem sabe o caminho é Deus que vai ensinar para ele o caminho de regresso. Mas a ovelha perdida, vá buscar. Cuide dela. Limpe ela. Ponha ela de novo no aprisco. Ponha de novo junto com os irmãos. Ponha ela justamente no convívio dos irmãos, para que ela possa desfrutar dos caminhos de delícia que Deus tem para cada um de nós.